Graça e a paz do Senhor seja com a amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Bom, antes eu quero agradecer ao convite do pastor Rubens, que não é somente um colega, mas um amigo, irmão de longa data. Nós concluímos juntos o seminário, estivemos juntos 4 anos, dividimos quarto e também agora dividimos uma longa caminhada pela graça de Deus. Deus tem sustentado assim a nossa amizade, ainda que à distância, mas sempre podendo nos falar. Agradeço a essa igreja e confesso que quando aqui no seminário eu estudei, poucas vezes eu vi a primeira igreja de Goiânia. Como o pastor Rubens disse, eu sou de Cuiabá. Eu sou filho da Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá, então eu sempre fui acostumado a me referir à Igreja Central. Então, se em algum momento eu chamar a primeira igreja de Goiânia de Igreja Central de Goiânia, é porque eu tenho já esse hábito. Mas a verdade, irmãos, é que, mesmo tendo vindo poucas vezes naqueles 4 anos aqui, eu fui extremamente abençoado por essa igreja, através dos professores que nós tivemos no seminário, alguns deles pastores dessa igreja, também presbíteros, e certamente, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra para essa igreja, que continue abençoando o seminário através dos seus pastores, através de pessoas capacitadas que ali exercem uma grande influência para os seminaristas. Certamente assim foi para a minha vida e também tem sido ao longo desses anos para os demais seminaristas. Amados, eu também trago aqui um abraço da Igreja Presbiteriana de Alvorada, onde eu pastoreio, e também, infelizmente, digo que minha esposa não pôde ficar. Ela, sim, voltou com a comitiva das irmãs da SAF que vieram, mas ela já está decidida a voltar ano que vem e trazer mais irmãs. Então, com isso, eu também quero agradecer muito a esse congresso e rogar a Deus que continue abençoando essa igreja para que congressos como esse sejam feitos para a bênção de muitos irmãos. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no livro 2 Reis, capítulo 5, e eu quero convidá-los à leitura de todo esse capítulo. Eu sei que é um pouco extenso, mas eu peço em nome de Jesus que os irmãos detenham a sua máxima atenção à leitura do texto, para que desde já o Senhor comece a falar ao coração de todos. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a passagem que fala a respeito da cura de Naamã. Antes da leitura, eu peço mais uma vez que os irmãos curvem as suas frontes para rogarmos ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai Santo, nós te pedimos assim, fala conosco, pelo poder do teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra e que agora ilumina as nossas mentes e coração. Que nenhum passarinho roube essa semente, ó Deus, do nosso coração. Que amanhã ou depois, ó Pai, não haja nenhum espinho, não haja nenhum pedregulho que venha pôr a perder essa semente, mas que o Senhor prepare a terra do coração dos irmãos aqui, para que possam frutificar para a glória, para testemunho, para a honra do teu santo nome. Peço assim a tua graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata,
6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste a tua veste? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo. Quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa que o trazia do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido de 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui eu em espírito quando aquele homem voltou do carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como
a neve. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu achei por bem tomar ocasião desse texto, seguindo um pouco do tema do congresso dessa semana. De certa forma, eu quero parafrasear o tema do congresso dessa semana, que era meios ordinários para fins extraordinários. Eu quero falar sobre pessoas comuns e feitos excepcionais, poderosos e sobrenaturais. Meus irmãos, quando eu era adolescente, e eu creio que boa parte daqueles que viveram os anos 90 na sua adolescência, uma das coisas que era sonho de consumo, talvez de 8 entre 10, era viajar para os Estados Unidos e fazer intercâmbio. Na minha casa, as minhas 2 irmãs mais velhas fizeram intercâmbio, moraram nos Estados Unidos. Eu fui para Brasília para estudar um curso de missões e depois vim para Goiânia fazer seminário. Então, esse meu sonho, ele nunca se realizou. Mas eu acho interessante que, quando eu olho alguns personagens na Bíblia, eu tenho a impressão de que algo parecido aconteceu. Quando José foi para o Egito, de certa forma, ele também fez um intercâmbio, saindo muito jovem da casa de seu pai, mas não como estudante, sim como um escravo vendido por seus irmãos para ali trabalhar. Nós temos um outro caso posterior a esse de Naamã, que são os jovens tirados ali de Jerusalém, Daniel e seus amigos, levados para a Babilônia. Eles também foram num tipo de intercâmbio. Eles foram realmente estudar, se preparar para serem ali homens dentro do palácio de Nabucodonosor, mas eles também tinham ali uma condição de servos. Todos estes jovens, incluindo esta jovem também do texto aqui de Naamã, foram tirados de Israel para o país que era naqueles dias a superpotência do mundo, o Egito, a Síria e depois a Babilônia. Todos eles foram, de certa forma, levados não por sua vontade, por sua decisão, por sua escolha, mas forçados, cativos. José, um escravo vendido, Daniel e seus amigos levados ali, cativos, numa situação semelhante à dessa jovem, e agora essa jovem levada como uma doméstica para a casa de Naamã. O que eu acho interessante, meus irmãos, dessa semelhança entre esses jovens levados para um país, é que todos eles foram instrumentos de Deus, instrumentos de graça e poder naqueles países para onde eles foram levados. Um saudoso amigo meu, que eu creio que algumas pessoas aqui conheceram, Rony Leão, ele dizia que Deus conspira dentro da conspiração. E mesmo num cenário político, o Egito, a Síria e a Babilônia, tendo todo o seu poder, toda a sua glória, eles ali foram influenciados por esses jovens e tendo passado todo o poder político dessas nações naqueles dias, o que permanece? O testemunho de José, da menina levada por Naamã e também Daniel e seus amigos. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite justamente sobre essas pessoas comuns, essas pessoas frágeis, essas pessoas que são instrumento de Deus com poder. No caso aqui, a cura de Naamã, segundo o próprio Senhor Jesus, é algo notável. Porque Jesus disse lá em Lucas capítulo 4, 27, que havia nos dias do profeta Eliseu muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi curado a não ser o sírio Naamã. E, portanto, meus irmãos, nós temos aqui um exemplo da graça soberana de Deus, que não é apenas para Israel, mas que desde a antiga aliança já apontava para os gentios. O fato é que há um contraste muito grande nesse texto, mostrando que Israel vivia uma decadência espiritual terrível, e que sob o reinado de Jorão, filho de Acabe e Jezabel, eles estavam ali continuando, em rebeldia contra o Senhor. De fato, Jorão não foi tão perverso quanto os seus pais, mas ele seguiu ali o caminho da iniquidade deles.
E quando então Deus, segundo o texto, claramente diz, entrega Israel, no caso, o reino do norte, para a Síria, ele o faz através de um instrumento bélico de guerra, chamado Naamã, comandante da Síria, que era, de fato, alguém extremamente notável na arte da guerra, considerado pelo seu senhor, o rei da Síria, porém, que era leproso. Nesse cenário, meus irmãos, nós temos uma visão um tanto quanto de contraste entre a realidade que o mundo enxerga da glória de um país, da glória de um homem e da derrocada de um outro país, inclusive na figura do seu rei, Jorão. Todavia, meus irmãos, eu quero chamá-los a olhar para esse texto com os olhos das Escrituras, com os olhos da fé, pois o justo vive pela fé. E assim nós temos que entender que a apostasia na qual Israel vivia naqueles dias não impedia a graça e a misericórdia de Deus, mas já dava sinais para outras pessoas além do próprio povo de Deus. A situação específica daquela jovem, pertencente ao povo de Israel, levada cativa para um outro país, também nos mostra que o propósito de Deus é muito maior do que o nosso bem-estar, do que muitas vezes o que nós desejamos. Como eu disse, meus irmãos, Deus conspira dentro da conspiração. E, portanto, nós temos que olhar para todo esse cenário e entender o que Deus tem para falar para nós hoje, nesses dias, nesta igreja, numa sociedade em que cada vez mais nós olhamos ao nosso redor e nós nos sentimos cercados de homens poderosos, de homens que, aos olhos humanos, carregam a glória, a força, a violência, a iniquidade e a injustiça. E que, na maioria das vezes, nós nos sentimos exatamente como talvez aquela jovem se sentiu quando foi tirada da sua casa. Nós nos sentimos indefesos, nós nos sentimos aviltados, injustiçados, e muitas vezes nós não temos ideia do que Deus está para fazer. Mas nós sentimos exatamente isso, que nós estamos indo na direção, de uma terra estranha, de um povo estranho. Para quê? Bom, esse texto nos mostra para quê? Para que, através de nós, instrumentos fracos, pessoas fracas, comuns, o Deus glorioso seja honrado onde quer que nós estejamos. E eu quero, portanto, então, meus irmãos, fazer alguns contrastes nesse texto para que nós entendamos exatamente o que aconteceu naqueles dias e como isso pode nos falar hoje. Primeiramente, destacando que nós temos aqui um comandante, um herói de guerra, porém leproso. Uma menina, uma escrava, porém instrumento de Deus para profetizar, mesmo muito longe da sua casa. Como eu disse, meus irmãos, é evidente que essa derrota de Israel era juízo de Deus, como ele já havia anunciado desde o Pentateuco, quando o povo se afastasse, quando o povo seguisse em apostasia, Deus traria juízo, e uma das formas de juízo era justamente esse desterramento, ou seja, quando o povo seria submetido aos seus inimigos e muitas vezes seriam tirados da terra prometida. Isso estava para acontecer também com o reino do sul, com Jerusalém, mas até então apenas o reino do norte havia chegado ao ponto de Deus então desterrá-los. E nesse caso nós temos claramente juízo de Deus sobre o seu povo, disciplina de Deus sobre a igreja de Israel. Eu gosto muito, meus irmãos, de me referir a igreja no Antigo Testamento como igreja de Israel, para nos lembrar que era igreja sim. Abrindo um parêntese aqui, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo deixa claro, olha para o povo no deserto, veja como foram os dias deles. Eles foram batizados na nuvem, na travessia do mar, eles comeram do pão que descia do céu, eles beberam da água que brotava da rocha. Ou seja, Paulo ali faz uma referência à igreja do deserto em aspectos típicos, como uma igreja de pessoas batizadas e que tomavam Santa Ceia.
Ainda que nós saibamos que o maná e a água não eram um sacramento, que a nuvem, que o mar que se abriu não era um sacramento, mas Paulo faz essa referência para justamente a igreja em Coríntios entender que eles não podiam repetir os mesmos erros. E agora nós estamos aqui diante de um texto em que o reino do norte cada vez mais se afunda em idolatria, cada vez mais apostata da fé. E o que o texto tem a nos dizer sobre isso? Bom, primeiramente que Deus sim traz disciplina e juízo sobre o seu povo. Por quê? Porque Ele é Pai, e não há pai que não corrija os seus filhos quando ama. E, portanto, o fato de Deus disciplinar Israel era sinal de amor. Todavia, nesse caso, nós queremos destacar outros aspectos da graça de Deus, não apenas da disciplina, mas da providência. Ou seja, no meio de todo esse contexto, político, militar, econômico, em que Israel estava sendo subjugado pelos sírios, numa condição que ninguém desejava, havia ali uma moça levada justamente cativa pelo grande herói da guerra, Naamã, o herói dos sírios, o homem estimado pelo seu rei, e que agora leva para sua casa uma menina para servir a sua esposa. Pode parecer algo naquele contexto extremamente trivial, porque era assim que funcionava. Era assim que também se faziam escravos, levavam pessoas cativas das terras conquistadas. Mas aqui nós temos algo que Deus providenciou. Nós temos uma menina que, antes de ser levada para a Síria, foi enviada por Deus. Como o próprio José declarou aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, Deus, todavia, intentou o bem. Aqui nós poderíamos dizer que Naamã levou essa menina pela violência da guerra, mas Deus a enviou para o propósito que Ele tinha estabelecido. E isso é extraordinário, meus irmãos, porque nós temos aqui um contraste de um homem poderoso, porém leproso, e de uma menina fraca, porém que portava a palavra de Deus nos seus lábios. E eu chamo a atenção para essa menina porque, certamente, meus irmãos, nesse contexto, ela teria, olhando, evidentemente, de uma perspectiva carnal, motivos de sobra para se deleitar com aquela situação. Afinal de contas, ela teria o privilégio de ver o seu Senhor, contra a sua vontade, literalmente cair aos pedaços. Afinal de contas, ele era leproso, ainda que, de fato, a lepra, nos termos bíblicos, não se aplicasse apenas à hanseníase. Mas entendendo que, no caso de Naamã, ele fosse um leproso que possuísse hanseníase, não simplesmente uma doença de pele, como outras que poderiam ser classificadas como lepra, mas não seria o caso dela ver tudo isso e chegar a imaginar: Deus me deu aqui uma compensação, me deu uma satisfação, porque o homem que destruiu a minha terra, o homem que me sequestrou da minha família, eu agora tenho a minha vingança com sabor de mel, porque eu vou poder ver esse homem cair aos pedaços. Talvez muitas pessoas pensariam assim, como algo vindo de Deus, como algum tipo de capricho de Deus, como algum tipo de ironia. Eu sou cativa, eu sou escrava, mas ele é leproso. E quem é que vai durar mais tempo nessa terra? Mas essa menina era crente, meus irmãos. Israel era uma terra apóstata. O reino de Israel, o rei de Israel eram apóstatas. Mas essa menina era crente, era piedosa. E quando ela toma conhecimento da situação do seu Senhor, o que é que ela faz? Ela diz umas palavras aparentemente simples, mas extremamente poderosas. Ela vai e diz, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Primeiro que, certamente, meus irmãos, isso é uma obra de Deus no coração daquela menina, para que não houvesse nenhum rancor, nenhum sentimento de desejo, de vingança, mas de graça e misericórdia. Só que tem algo a mais aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus disse: naqueles dias haviam muitos leprosos em Israel, mas ninguém foi curado, a não ser o sírio Naamã.
Da onde essa menina tirou essa ideia de que se Naamã fosse até o homem de Deus, o profeta, ele seria curado? Se talvez, na porta de Eliseu, talvez aqui ao longo da exposição eu vá trocar Eliseu com Elias, irmãos, por favor não reparem, mas é o problema desses nomes que parece de dupla sertaneja, né? É mais difícil a gente lembrar qual é qual. Mas Eliseu, se na porta de Eliseu, terça e quinta, tivesse lá uma fila com o pessoal lá, né, para ser curado de lepra, talvez, né, quarta e sexta, uma fila de pessoas aleijadas, cegas para serem curadas, seria algo assim de se esperar. Olha, lá na minha terra tem um homem que cura lepra, né? Tem uma fila lá de gente. Ou seja, seria uma constatação lógica, simples, natural. Afinal de contas, é o que muitas pessoas fazem hoje em dia. Elas anunciam algumas campanhas de cura e a fila se faz. Mas o texto diz aqui, nas palavras do Senhor Jesus, ninguém era curado. E essa menina, de repente, ela tem essa ousadia de afirmar uma coisa que, caso não se concretizasse, o mínimo que ia acontecer com ela era ser morta, o mínimo. Então, o testemunho dessa menina é um testemunho que não pode ter vindo de outro senão do próprio Deus. Ela não pode ter sido outra coisa a não ser boca de Deus. Portanto, nós temos sim uma missionária enviada por Deus num contexto de guerra, num contexto de violência, num contexto de submissão, mas que entende que o seu propósito ali é anunciar a palavra de Deus. Eu tenho que confessar aos irmãos que nessa semana, o reverendo Robson, ele compartilhou um pouco desse texto. Eu fiquei um pouco preocupado, falei, vai adiantar o meu sermão, mas ele trouxe assim uma visão panorâmica, usando como exemplo para um dos seus das suas exposições. Mas a verdade é sim, essa menina, ela sabia a razão pela qual Deus a havia enviado ali. A exemplo de José, que também tinha todos os motivos para querer se vingar dos egípcios, tirar vantagem de Potifar, talvez tripudiar dos seus companheiros de cela, mas que o texto diz o tempo todo, e o Senhor era com José. E José em nenhum momento deixou de ser instrumento da graça de Deus na vida daqueles que o oprimiam, na vida daqueles que poderiam ser vistos simplesmente como pagãos, como pessoas que Deus entregou à ignorância, à escuridão, e que bastava eles se calar. Nós poderíamos talvez chamar isso de fator Jonas, né? De olhar para um povo e dizer assim, não, eu sei que Deus vai ter misericórdia dele, então deixa eu ficar na minha, deixa eu fugir, deixa eu, de alguma forma, tomar uma outra direção, porque eu quero que esse povo seja condenado. Eu quero que esse povo se perca. Não é esse o sentimento de alguns de nós, diante dos ímpios, diante daqueles que nos perseguem, daqueles que nos maldizem, daqueles que nos oprimem? Mas o que disse o nosso Senhor Jesus? Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. É assim que vocês são filhos de Deus. Porque Deus faz isso conosco quando nós também éramos ímpios. Deus faz nascer o sol, Deus faz vir a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Ou seja, Deus sempre manifestou a sua graça. E essa menina, entendendo quem ela era, uma missionária, uma filha de Deus, que estava ali naquele lugar para ser instrumento da graça de Deus, ela simplesmente diz, quem dera, meu Senhor, estivesse na presença do homem de Deus. Ela abre a sua boca e ela fala da parte de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados para ler a história com os óculos de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa menina amava Deus, ela sabia o seu propósito ali, e ela sabia que mesmo tendo sido separada da sua família, levada para uma terra estranha, de pessoas que haviam destruído o seu país, ela estava ali para ser instrumento de graça. Meus irmãos, enquanto isso, Naamã, um herói de guerra, que era leproso,
Era visto por todos, inclusive pelo próprio rei, como alguém de muito conceito. Os olhos do mundo enxergam assim as pessoas ímpias, na sua glória, mas se esquecem da sua lepra. É importante lembrar que lepra, ela não era apenas uma doença na perspectiva do Antigo Testamento, mas era também algo que simbolizava impureza cerimonial e também juízo, como é o caso do próprio Geazi no final dessa história. Só que isso era em Israel. Em Israel havia essa compreensão, os leprosos eram isolados da sociedade, eles não podiam conviver em sociedade, nem mesmo o rei. Agora me fugiu o nome do rei, mas aquele rei que foi muito bom, no final, quando ele quis ali extravasar as suas funções de rei, queimando incenso, ele foi tomado de lepra e ele morreu. Né? É o rei do capítulo 6 de Isaías, né? No ano da morte do rei Uzias. Então nenhum rei escaparia de uma situação como essa, de que a lepra o segregasse do convívio social. Só que nós estamos na Síria. E ao que tudo indica, na Síria não havia essa questão cerimonial, essa questão, vamos dizer assim, teológica relativa à lepra. Mas lepra é lepra. E apesar de não carregar esses aspectos simbólicos, a doença em si se fazia prevalecer. E no momento em que então Naamã recebe uma notícia de que existe uma esperança, ele não pensa duas vezes, ele vai. E ele pede essa carta de recomendação ao rei, e o rei diz, não, vai mesmo. E nós vamos ver daqui a pouco que isso não significa necessariamente fé, mas pelo menos algo positivo em Naamã até essa altura. Ele era alguém que dava ouvido àqueles que eram subalternos dele. Ele acreditou na palavra daquela menina. O rei também fez coro, falou, vai, porque o rei, além de estima por ele, pensava, eu não posso perder um general como esse, eu não posso perder um comandante como esse. E ali então eles preparam toda essa caravana para que eles possam ir a Israel e voltar com a cura. Era algo simples, era algo previsível, vamos ser curados. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós, como crentes, não podemos ter essa visão pragmática, supersticiosa de Naamã. Nós não podemos achar que as coisas são conquistadas, são alcançadas da nossa maneira. Muitas vezes a maneira ela é justamente inversa à nossa expectativa, como era o caso dessa menina. Uma menina escrava, cativa, levada para um reino distante, mas que entendia o seu propósito. E agora havia uma inversão, né? Um homem poderoso, um homem cheio de honras na sua terra, voltaria a Israel para buscar uma cura. E ele vai nessa direção. O que nós percebemos num segundo plano que o texto nos mostra é que nós também temos um rei incrédulo, mas um profeta que é homem de Deus. Simples assim. O rei de Israel, lembrando isso, Israel é a igreja no Antigo Testamento. Israel é povo da aliança. Nós não podemos nos esquecer disso. Por mais perversos que eles tenham sido, por mais apóstatas que eles tenham sido, Israel é o povo de Deus. E por que é importante, às vezes, olhar para essa perspectiva? Porque, às vezes, nós nos assustamos com algumas coisas que acontecem dentro da igreja. E para ser apostasia tem que ser dentro da igreja. É apartar-se da fé. Ninguém aparta-se da fé se não estiver dentro da igreja num contexto em que as pessoas se afastam. E Israel é um exemplo disso. Para que muitas vezes nós olhemos ao nosso redor e entendamos que se algumas igrejas, se alguns movimentos, se algumas denominações têm cada vez mais se afastado do Senhor, é porque, de certa forma, meus irmãos, eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos, mas eles estavam aqui. E aí nós temos que entender exatamente isso no reino do norte. Num rei perverso, ímpio, mas era circuncidado. Eu estou dizendo que ele era genuinamente crente? Obviamente que não. Eu não creio, em hipótese alguma, que Jorão, que Acabe, que Jezabel, apesar de Jezabel ser uma estrangeira, né, que casou-se ali com Acabe,
e somou ali, né, a perversidade dos dois, mas todo esse povo aqui, eles eram membros da igreja. Como Paulo disse, eles beberam da água, eles comeram do maná, eles foram batizados, mas Deus não se agradou deles, razão pela qual eles ficaram no meio do caminho. E não foi só no deserto, aqui nós temos a mesma situação, pessoas idólatras, pessoas que custeavam, no caso de Acabe, a bolsa falso profeta, tinha bolsa falso profeta, 450 profetas de Baal comendo da mesa do rei, ou seja, esse negócio de bolsa não é novidade. Mas enfim, meus irmãos, o rei é um rei incrédulo, chorão, vive rasgando as suas vestes, mas não é sinal de arrependimento, é incredulidade. Quando chega a carta do rei da Síria, qual é a atitude de Jorão? Ele rasga suas vestes e fala assim: acaso estou eu no lugar de Deus para dar a vida ou tirá-la, para curar esse homem da lepra? Ou seja, em nenhum momento ele cogitou o profeta como a menina fez. A menina escrava cria no poder de Deus, manifesta através do seu homem ali em Samaria. Mas o rei, que já havia visto os sinais de Eliseu, nesse momento se mostra angustiado, porque ele está preocupado o que ele pode fazer para contornar essa situação. E é irônico dele dizer assim: acaso sou Deus? Mas ele se sentia Deus, porque na verdade ele queria controlar as circunstâncias, ele queria manter ali o seu acordo de paz, algo que é interessante, muito parecido com o que acontecia lá no Sinédrio. Quando o Sinédrio se reuniu depois da ressurreição de Lázaro para tramar a morte de Jesus, a palavra de Caifás foi essa: vocês não sabem que é necessário que morra um homem para que se preserve uma nação? Por quê? Porque eles viram que, com a manifestação do poder do Senhor Jesus, certamente Roma viria até eles, e não somente atingiria o povo, mas atingiria eles também. Ou seja, eles estavam preocupados com o seu privilégio. No final das contas, eles queriam manter o seu status. E é a mesma situação de Jorão. Jorão queria manter-se ali, no poder, e ele não tinha, com recursos humanos, como curar aquele homem. Ele poderia negociar uma guerra, ele poderia negociar questões ali de impostos, mas como ele poderia curar um homem? Ele não estava no lugar de Deus, ele não era Deus, mas ele procedia como se fosse, pelo menos no interregno, pelo menos naquilo que estava ao seu alcance. E o que o texto nos mostra é algo muito singelo da parte do homem de Deus, Eliseu, dizendo: por que rasgas a sua veste? Manda vir até mim e ele vai saber que há profeta em Israel. Isso é extremamente importante, meus irmãos, porque essa palavra não é uma palavra de soberba, não é uma palavra de altivez. Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Por quê? Porque Deus não abandonou o seu povo. Porque a palavra de Deus continua no meio do seu povo. A grande questão ali não era ele por ele mesmo. Era o simples fato de que ele era instrumento de Deus. Esse era o sentimento de Eliseu. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Foi até ele. Foi até o profeta. Com toda a sua comitiva, com todo o ouro, com toda a prata. Mas para o profeta isso não fazia a menor diferença, meus irmãos. Nós temos que entender que muitas pessoas se afligem dentro da igreja, se angustiam, porque apesar de saberem que não são Deus, elas querem proceder como Deus e ter controle das circunstâncias. Mas nós temos que entender que o Senhor Jesus nos dá a sua palavra. É a sua palavra que acalma o nosso coração diante de situações que, obviamente, estão fora do nosso controle. Como na maioria dos casos, a verdade é essa. Se você olhar bem e for muito sincero, você vai ter que admitir que mesmo situações simples estão muito além do seu controle. Quantas pessoas diante de uma gripe, e às vezes a gripe é tratada como uma coisa simples, talvez depois de alguns anos não tanto, mas até algum tempo atrás, uma gripe. Aí alguém fala assim: mas morreu de gripe. Coisa simples. E às vezes um câncer que é terrível, Deus pode
simplesmente curar. Coisas que o homem não pode fazer. Coisas que o homem tem controle, ele pode, de alguma forma, descobrir que ele não tem controle algum. Eu fico pensando, às vezes, no caso de Sansão. Matou 1000 homens. E eu creio, meus irmãos, que eram 1000 homens. Eu creio na inspiração da palavra. E eu creio no fato de que Sansão fez isso porque Deus o capacitou pelo poder do Espírito. 1000 homens foram mortos por Sansão. E para piorar, ele matou com uma queixada de jumento fresca. Ou seja, não era nem um osso duro que ele pudesse usar ali, talvez, como um instrumento, né, de perfuração. Era uma queixada de jumento fresca. Eu não sei, se você parar para pensar, quanto tempo Sansão levou para matar 1000 homens? Porque, não sei, mas talvez aí algo em torno de umas 3, 4 horas. Se você calcular aí que ele matava cada homem a 15 segundos, 30 segundos. Eu sei que é um cálculo muito difícil de fazer, mas uma vez eu fiz isso. Eu cheguei à conclusão que Sansão não demorou menos do que 3 horas para matar esses 1000 homens. 3 horas de luta, talvez mais. E ele matou 1000 homens. Só que no final, depois de matar 1000 homens, ele ia morrer de sede. Que coisa impensável você matar 1000 homens e morrer de sede. E Deus veio ali e verteu a água daquela pedra para que ele não morresse. E aí nós temos que entender isso. O nosso Deus é Deus de coisas extraordinárias e de coisas simples. E no caso aqui, era algo que era extraordinário, uma cura de uma lepra, mas Jorão não reconhecia Deus nem nisso, quanto mais nas coisas simples que ele achava que ele tinha controle. A terceira comparação que eu quero trazer aqui, meus irmãos, é que o texto vai mostrar a redenção de um pagão e, ao mesmo tempo, o juízo sobre o ajudante do profeta. Como eu disse lá atrás, Naamã, ele não creu pela fé que ele seria curado, ele simplesmente creu crendo, vamos dizer assim. Porque para Naamã, o Deus de Israel era mais um Deus, e talvez fosse justamente o Deus que o pudesse curar. Como qualquer pagão, como qualquer idólatra, ele não ia, duvidar de que algum Deus o pudesse curar. E é movido por isso que ele vai até Israel. E ele vai carregado de presentes, 350 quilos de prata, 68 quilos de ouro. Era muita coisa. Era muita coisa. E ele carregou tudo isso ainda com 10 vestes festivais. Ou seja, essas 10 vestes eram um brinde, né? Não é possível, porque quem que pensa, depois de quase 500 quilos de ouro e de prata nas vestes, mas as vestes eram algo extraordinário. Por que ele faz todo esse carregamento? Porque, como um bom pagão, ele cria que ele precisava agradar a divindade, a divindade ou quem a representasse. Era assim que funcionava. Ele precisava de alguma oferenda. Sabe aquela história? Quem quer rir tem que fazer rir? Mais ou menos isso. Então, ele foi ali carregado de ouro, de prata e de vestes, porque ele acreditava que assim ele compraria o favor do Deus de Israel. Só que ele é recebido com uma certa distância, literalmente distância do profeta. Porque o profeta, seguindo a lei, ele não vai encontrar-se com Naamã. Naamã era leproso, e em Israel Naamã é alguém segregado. Não interessa se ele está literalmente carregado de ouro, de prata, se ele tem uma comitiva, se ele é alguém que vem com uma carta oficial do rei da Síria, não interessa, você é leproso. Essa é a visão que nós temos que ter, meus irmãos. Não interessa o quanto as pessoas possam ser poderosas aos olhos desse mundo. Se elas não têm Cristo, elas são espiritualmente leprosas. Elas são pagãs. O grande problema é que hoje as pessoas têm se esquecido desse detalhe, entre aspas, que o nosso Senhor, a glória dele, é o que faz toda a diferença. Nós cantávamos, e eu acho que aqui talvez ainda cante, um canto que diz: o brilho desse mundo se apaga ante a ti. A glória dessa terra nada é, pois tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é a tua presença, Senhor. Não sei se eu cantei certo, mas a ideia é essa.
E as pessoas se esquecem disso, achando que o brilho desse mundo, a glória dessa terra é o que faz toda a diferença. Não para Eliseu, que simplesmente, cumprindo a lei do Senhor, manda dizer. Aí, no caso, tem que ter o moço dele, Geazi, para fazer essa ponte. Mas ele mesmo, o profeta, não foi encontrar-se com Naamã. Simplesmente manda dizer: mergulha 7 vezes no Jordão, sua carne vai ser restaurada e você vai ser limpo. Simples assim. E qual é a reação agora de Naamã, revelando o seu coração pagão, a sua superstição? Não, aí não. Aí não, peraí. Olha a comitiva aqui. Olha o ouro, olha a prata, olha as roupas. Eu achei que quando nós chegássemos aqui, ele se apresentaria diante de nós, ele invocaria o Senhor seu Deus, ele passaria a mão por sobre a lepra e restauraria o leproso. Ou seja, ele imaginou todo um ritual, toda uma cerimônia, algo assim que, poderia ser cena de qualquer filme aí, de feiticeiro, de qualquer coisa assim, porque na visão de Naamã era assim que funcionava. Ou seja, ele acreditava na cura, sim, mas ele não conhecia o Deus de Israel, porque para ele era mais um Deus, como todos os que ele conheceu até hoje, e que tinham esse procedimento, algo que agradaria os olhos, algo que encheria ali as sensações, passaria a mão sobre a lepra. Onde? O texto falou que não é nem para chegar perto, quanto mais passar a mão na lepra. Mas para Naamã era assim que funcionava, porque ele esperava algo tátil, algo visível, e ele simplesmente ouve uma palavra simples, como seus próprios subalternos vão dizer. Se te pedisse uma coisa difícil, não, mas ele pediu: mergulha 7 vezes no Jordão. E é interessante porque ele vai falar ainda mais, que ele revela, a sua xenofobia, porque ele vai dizer: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Pelo que diz a história, parece que sim, porque o Rio Jordão, um rio barroso. Eu nunca fui a Israel, mas enfim, todo mundo diz isso, Meu cunhado amigo nosso aqui, do pastor Rubens também, já foi 4 vezes para Israel, ele fala de Israel, e eu falo assim: realmente eu não tenho vontade de conhecer Israel. Se algum dia for, bem, mas vontade, sim. E o Rio Jordão, o pessoal tem que represar para poder ir batizar lá por imersão. Essa é a jogada do pessoal para batizar por imersão, tem que represar. Mas o rio é escuro. E ao que tudo indica, os rios de Damasco eram cristalinos, Abana e Farfar. E aqui, então, o que Naamã revela é que ele também tem um sentimento de que a sua terra ela é maior, ela é muito mais importante. Ele não havia entendido ainda que não era uma questão entre Damasco e Samaria, não era uma questão entre Jordão e Abana e Farfar, era uma questão entre a palavra de Deus e toda a idolatria dele, e toda a superstição dele. Era essa a questão. Porque a palavra de Deus para a maioria das pessoas é algo muito simples, mas nós sabemos que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. É algo muito frágil, mas nós sabemos que essa mesma palavra se fez homem, se encarnou, nascendo de uma mulher, numa condição extremamente frágil, sendo colocada ali, numa manjedoura, num lugar humilde, enfaixado, ali envolto em faixas. Essa é a palavra de poder que criou o universo. Essa é a palavra de poder que nos salva e que agora havia sido dada a esse homem supersticioso, que num primeiro momento diz: não vou embora, esquece. Coitada da menina na hora que eu chegar em casa, porque não vai ficar assim. Só que graças a Deus pela sua providência, através desses homens que também não eram crentes, mas tinham bom senso, graça comum, bom senso. Meu pai, se ele te pedisse alguma coisa difícil, mas ele só pediu: vai lá, mergulha 7 vezes. E ali o bom senso fala mais alto, assim, o que eu tenho a perder?
Esse homem não tinha fé na palavra de Deus, ele não tinha fé no Senhor, mas ele obedeceu e ele se submeteu. E essa é a prova que o poder não está na nossa fé, o poder está na palavra, e a palavra se sustenta. Tanto é que, ao obedecer, o texto diz claramente: e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Ele mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Meus irmãos, a palavra é algo que parece muito simples, mas a palavra de Deus é o verdadeiro poder, é extraordinário. E esse homem foi curado. E esse homem não foi apenas curado da sua lepra, ele foi restaurado a uma condição de um jovem. A palavra que diz aqui que a sua carne se tornou como a carne de uma criança, é a mesma palavra referente à menina, um jovem. Ou seja, mais do que a cura, ele teve a sua condição da sua epiderme como de uma criança. Foram removidos ali tudo. E nesse momento nós sabemos que não apenas a sua carne foi curada, mas ele foi alcançado pela graça de Deus, porque ele foi convertido. Porque ele chegou com a mesma profissão de fé que Raabe chegou diante dos espias: eu sei que não há outro Deus na terra senão o Deus de Israel. O mesmo Espírito que converteu a prostituta Raabe, converteu agora o sírio Naamã, o comandante Naamã. Porque ele chegou a essa conclusão: não há outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E esse homem foi convertido. O texto fala de algumas questões, eu não vou me deter nisso, sobre ele ter ali, de alguma forma, contemporaneizado. Porque ele vai dizer: olha, aceita os presentes? Não, não aceito. Ele ainda achava que talvez ali ele pudesse expressar a sua gratidão, mas Eliseu deixa claro: não, é graça na sua vida. Você não pode pagar, você não pode recompensar, você não pode trocar, você simplesmente recebe a graça de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é um tiro na teologia da prosperidade, como nós vamos ver no caso de Geazi. O fato é, meus irmãos, que ele então diz que precisa levar uma carga de mulo. Por quê? Porque no seu imaginário, ainda, sem uma classe de catecúmenos, sem um discipulado, ele pensou: eu preciso carregar a terra de Israel, para que sobre essa terra eu apresente ao Senhor a minha oferenda, o meu sacrifício. Mas eu também peço que o Senhor me perdoe, porque por compromissos que eu tenho, civis, porque eu sou alguém que está junto ao rei, eu tenho que entrar na casa de Rimom, eu tenho que me prostrar junto com o meu rei. E ele então pede simplesmente que o Senhor o perdoe. Eu creio que isso tem a ver com o fato que nós estamos na antiga aliança, e o Senhor usa de misericórdia com esses homens, porque a luz que chega a ele traz a consciência do verdadeiro Deus, mas não traz ainda a consciência do que era necessário ser transformado. Eu creio na misericórdia de Deus na vida de Naamã, sem sombra de dúvida, mas o que o texto nos mostra aqui não se aplica mais hoje. Talvez alguém dizendo assim: não, eu creio em Deus, mas eu ainda tenho práticas que são idólatras, ou eu ainda tenho reflexos de atitudes que contrariam a palavra de Deus. Isso se aplica à antiga aliança, não se aplica mais hoje. Como o próprio Senhor Jesus demonstrou, porque, diferente do profeta Eliseu, Jesus, ele toca em um leproso. Se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Eu quero ser limpo. E ele vai e não segue mais essa questão cerimonial como Eliseu, porque ele é o próprio Deus. Mas o ponto que eu quero fechar aqui, meus irmãos, é que a graça de Deus restaura esse pagão, mas o juízo de Deus vem sobre aquele que deveria saber melhor do que um pagão que Deus é Deus em todo lugar. Há algo no coração de Geazi que floresce, que é justamente o oposto do que estava no coração da menina, porque ele precisa tirar uma vantagem. Esse sírio, ele causou prejuízo à nossa nação, eu tenho que tirar alguma vantagem. Eu não digo que Geazi é o precursor da teologia da prosperidade, porque eu creio que na Bíblia o profeta Balaão é o precursor da teologia da prosperidade, mas Geazi é um bom exemplo de um profeta da prosperidade.
porque ele imaginou que ele poderia tirar algum proveito com aquilo que Deus havia feito, proveito financeiro para ele mesmo. E ele então vai e mente, e usa o nome do profeta, e quebra o terceiro mandamento, usando o nome do Senhor em vão. Ele diz com todas as palavras, né? Vai tudo bem, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos da região de Efraim. Ou seja, todo mentiroso gosta de criar vários detalhes. Ele ainda fala, são 2, são de Efraim, dá-lhe, pois, 1 talento de prata, 2 vestes, né? Ele vai ali e ele fala como se fosse enviado pelo próprio Eliseu, o profeta. E aí Naamã, né, ele fala, não, leva 2, você pediu 1, leva 2. Era mais ou menos 35 quilos de prata, 1 talento. Imagina então carregar 70 quilos de prata, e ele saiu ali, literalmente, né, cheio de prata, teve que contar com a ajuda dos servos de Naamã, e depois ele escondeu na sua casa. Quando ele então chega na presença do profeta, e o profeta, sabendo todas as coisas, e é engraçado porque Geazi sabia que Eliseu sabia as coisas que Deus revelava a ele. Em que momento Geazi imaginou que o Senhor iria encobrir o seu pecado? E o que acontece então? De onde vem Geazi? Ele respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum. Mentira. E ele diz, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou o seu carro a encontrar-te? Era ocasião de você tomar a prata? Era ocasião de você lucrar com a graça de Deus? E aí então a lepra de Naamã vem sobre Geazi. Geazi representa muito bem Israel. Geazi representa muitas pessoas na igreja hoje. Pessoas que estão na igreja. Elas não são leprosas no sentido físico, mas elas são leprosas espiritualmente. Porque elas querem ganhar dinheiro em cima de Deus. Porque elas querem benefício para elas mesmas. Elas não sabem que o juízo de Deus está sobre elas. Elas querem ostentação, elas querem prata, elas querem roupas bonitas. Meus irmãos, isso é muito sério. Como igreja do Senhor, nós temos que olhar para esse texto e temer o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que olhar numa ponta desse texto e entender que se nós temos enfrentado lutas de sabores, se nós temos enfrentado tribulações como daquela menina, nós temos que confiar no poder do Senhor, nós temos que confiar no propósito do Senhor, nós temos que crer que o Senhor nos enviou, não foi ninguém que nos levou, não foi ninguém quem nos... não, o Senhor nos levou, todas as coisas cooperam para o bem. Essa é a visão que nós temos que ter. Nós temos que confiar na palavra do Senhor como ela confiou e crer que, assim como o Senhor levantou Eliseu, o Senhor nos deu a sua palavra plenamente em Cristo. Se você observar bem o ministério de Eliseu, você vai enxergar várias tipificações da pessoa e do ministério do Senhor Jesus. Portanto, aqui está, como o próprio Senhor Jesus disse, a respeito de Salomão, a respeito de Jonas, aquele que é maior do que Eliseu. Ou seja, se Deus fez o que Ele fez no ministério de Eliseu, o nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus em Cristo é maior, evidentemente maior. Dentre os nascidos de mulher, não tem profeta maior do que João Batista. João Batista foi maior do que Eliseu, sem nunca ter feito um sinal. Mas o menor no reino é maior do que ele. E nós temos que entender isso na perspectiva de Cristo. Porque quando nós estamos na presença de Cristo, abrindo a boca para falar de Cristo, nós somos maior do que João Batista, do que Eliseu. Sem nunca ter curado ninguém da lepra. Sem nunca ter feito o que esses homens fizeram. Por quê? Porque simplesmente nós anunciamos o Senhor Jesus. Nós somos maiores do que Eliseu. Não pelo que nós fazemos, mas pela glória que nós testemunhamos de Cristo. Os perseguidos no livro de Atos, eram maior do que Eliseu. Nós não temos os registros que esses homens fizeram, mas eles anunciaram a palavra de Cristo, eles testemunharam. Pessoas que foram levadas para a cadeia, pessoas que foram mortas. O exemplo maior que nós temos é Pedro e Paulo, mas pode saber que todos aqueles pequeninos que testemunharam de Cristo foram maior do que João Batista e do que Eliseu, porque Jesus disse isso. Não é porque eu quero, não é porque eu estou dizendo. Nós somos, nesse sentido,
do testemunho de Cristo maior do que Eliseu. Nesse sentido, nós temos que fazer o que a menina fez, testemunhar de Cristo para esses leprosos que estão ao nosso redor, que podem ter ouro, prata, vestes festivas, poder, mas que são leprosos. Nós temos que usar de misericórdia com eles, porque senão nós somos como Jorão e Geazi, pessoas que só pensam em si mesmo, pessoas que apenas buscam a sua própria comodidade e que por isso o Senhor já fez pesar sobre eles o seu juízo. Eu rogo a Deus que traga ao coração de cada irmão e irmã nessa igreja esse entendimento, para que, apesar de pessoas comuns, a glória de Deus, da sua palavra, seja algo extraordinário na sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Vamos orar?